Olá, meus amigos, bem-vindos a todos ao Delta Economics. Mais uma vez, aí quem fala com vocês é o André Amaral. Para quem não me conhece, claro, para quem já me conhece, é um prazer tê-lo aqui novamente. O tema do vídeo de hoje é falar um pouquinho mais sobre gestão de risco, risco de carteira, e para você que é investidor, esse é um tema extremamente importante que, caso você não tenha muita familiaridade, eu espero poder te ajudar muito. A gente vai discutir um pouquinho sobre algumas medidas de risco, algumas fórmulas matemáticas. E geralmente quando você menciona matemática, para quem não gosta muito do assunto, ou quem teve muita dificuldade na época de escola, tende a torcer o nariz. E eu prometo que tudo aqui vai ser extremamente simples e fácil. Não tem nada muito complicado e que vai ser extremamente de fácil compreensão. Pode ter certeza. Eu só queria lembrar, antes de efetivamente dar início ao vídeo, caso você ainda não seja inscrito no canal, caso você goste do conteúdo, eu peço que você considere se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, ele é importante, porque à medida que eu crio mais conteúdo, que eu faço mais vídeo, você é um dos primeiros a saber. E isso é importante, porque você já consegue, de repente, tomar decisões mais inteligentes à medida que você aprende cada vez mais. E dando efetivamente início ao vídeo, a primeira coisa que eu faço é trazer aqui para nós o desempenho do Ibovespa ao longo do mês. Né? Tivemos um mês bom, um mês de alta do Ibovespa. Para quem está investindo em ações, isso é extremamente positivo. E não só isso, né? Significa que o mercado enxerga essa expectativa na geração de caixa das empresas que estão ali cotadas na Bolsa brasileira. Então isso é um sinal positivo. Espero que você tenha tido bons ganhos esse mês e espero que você tenha sido inteligente nos seus investimentos e que você tenha levado em consideração os riscos e o seu retorno ao longo do tempo. Mas caso você não tenha feito, essa é uma excelente oportunidade para que você faça a partir de agora, à medida que eu explico e mostro aquilo que eu entendo como um dos principais ferramentas na sua gestão de risco. E isso é extremamente importante, meu amigo. Caso você ainda não tenha começado, comece o quanto antes. Então eu vou abrir o Excel, que eu já fiz praticamente a parte mais grosseira do trabalho, e aqui nada mais é do que explicar todo o conceito. Depois a gente vai fazer um exercício muito simples, muito fácil, que a gente vai fazendo passo a passo e vai ser extremamente simples de fazer. Então, beleza. A primeira medida de risco que eu quero discutir com vocês e que eu acho que é extremamente importante é o índice de Sharpe. Ele é muito conhecido, muito famoso, na grande maioria de quem investe já conhece o índice de Sharpe e provavelmente já usa, mas desde 2018, se eu não me engano, acho que desde 2017, nós tivemos aí um ingresso de pessoas no mercado de ações sem precedentes. E isso tem uma lógica, tem um motivo. Nós tivemos um período de taxa de juros muito baixa. E essa taxa de juros favoreceu a Bolsa de Valores brasileira, porque a quantidade de pessoas que entrou justamente porque o ativo livre de risco, que a gente vai falar muito sobre isso, que são aqueles ativos, títulos do governo, CDBs, que a gente considera ativos de baixíssimo risco, eles passaram a ser menos atrativos e os investidores se sentiram na necessidade de buscar outros tipos de investimento. E isso fez com que muita gente migrasse para a Bolsa e muita gente que nunca se preparou efetivamente para isso e acabou entrando na Bolsa brasileira sem muita noção. E eu tenho certeza absoluta que depois da crise, ou durante a crise do Covid, muitas incertezas, muita gente perdeu muito dinheiro, porque acabou exercendo um prejuízo. Você exerce o prejuízo a partir do momento que o seu ativo ele perde a valorização, dado algum impacto no mercado, e o investidor acaba vendendo o ativo com baixo valor de mercado, e aí ele exerce seu prejuízo, ele exerce essa perda. Caso contrário, essa perda muitas vezes, na maioria dos casos, ela é momentânea, porque o ativo ele tende a subir ao longo do tempo, dependendo do tipo de ativo. Claro, se você fez um bom valuation, se você acredita naquele ativo, se você fez a análise que você precisava fazer, então ao longo do tempo
esse ativo tende a valorizar, tende a voltar ao preço original e muitas vezes até a um preço superior. Então, quem permaneceu, quem segurou o risco, quem entendeu que não era o momento de vender e soube aproveitar as oportunidades, já está obtendo os seus ganhos, que estão muito bons, está extremamente atrativo. A expectativa do mercado é que a Bolsa Brasileira chegue a 130 mil pontos até o final desse ano, que de novo é extremamente positivo. Então, se você conseguir escolher, quem escolheu bons ativos para trás ou ainda está escolhendo agora, vai colher muitos frutos, terá muitos ganhos ainda na frente. Então, o índice de Sharpe, ele nada mais é do que, ele é utilizado, né, na verdade, para você comparar o retorno de um determinado ativo ou de um portfólio em relação ao seu risco. Ele é basicamente isso. Matematicamente, ele também é uma forma muito simples. E o denominador da fórmula, ele é um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar descomplicar o máximo possível. Acho que o meu objetivo é justamente esse, é trazer algo que é um pouco mais complexo e descomplicar para você que está me assistindo. Então, basicamente, eu vou aumentar um pouquinho o Excel para que fique mais fácil a visualização. Então, o índice Sharpe, na verdade, o Sharpe Ratio, que a gente chama aqui, ele nada mais é do que o retorno de um ativo de um portfólio menos o retorno do ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão do retorno. Vai ser muito simples. Muita calma, vai ser bem tranquilo. Primeira coisa que a gente tem que identificar, quais são os componentes da fórmula. Então, a primeira coisa, retorno de um determinado ativo. Isso é simples, é o que ele retornou, pronto, já tem o retorno do ativo. Menos o ativo livre de risco. O que seria o ativo livre de risco? O ativo livre de risco é aquele ativo que a gente considera basicamente risco zero. Na teoria, na prática, na verdade, não existe nenhum ativo que seja literalmente risco zero. Mas a gente considera um ativo livre de risco, por exemplo, um título do governo. Sei lá, você pensar o título pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, a gente considera esses ativos como ativo livre de risco, porque no limite, se o governo entrar em uma situação de moratória, coisa nesse sentido, no limite ele pode imprimir mais moeda, ele não vai deixar de te pagar. Aí você tem, claro, risco de inflação, enfim, e que muita gente considera como um calote, que de fato até é um certo tipo de calote, mas no final das contas, a verdade é que você não vai deixar de receber, você vai receber esse dinheiro de qualquer forma, nem que para isso ele tenha que fazer uma emissão monetária, enfim. Então, por isso a gente considera esse ativo livre de risco. Então, geralmente são os títulos do governo. Dividido, no caso, pelo denominador da fórmula, que é o desvio padrão do retorno. Aí é a parte que entra um pouquinho mais complicado para quem não conhece nada de estatística ou conhece muito pouco. Então, primeira coisa, o desvio padrão, ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, como é que a gente vai chegar nesse valor? Se você está estudando para alguma certificação, não sei se CPA 20, quando eu fiz há muitos anos, então depois de sair do Brasil, então eu não sei como que essa prova está hoje, mas na época eu fiz nem exigia cálculo, era muito mais conceito. Então, de repente, se você vai fazer alguma que seja um pouquinho mais robusto, talvez você precise calcular. Mas o desvio padrão, como eu disse, ele é a raiz quadrada da variância. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai tirar o retorno. Você imagina que você tem um portfólio, você tem um retorno dele de um ano, você vai tirar a média desse retorno e basicamente o que você vai fazer vai ser o retorno do período 1 menos a sua média elevado ao quadrado dividido pelo número de observações menos 1. Pareceu um pouco complicado? Um simples Google que você der sobre fórmula da variância, você vai ver que ela vai ser bem simples. Achando a variância, o que você vai fazer, na verdade, você vai fazer a somatória disso, né? Claro, porque isso vai trazer o valor da sua variância e você vai tirar a raiz quadrada disso. É simples assim. Esse é o seu desvio padrão. Conceitualmente, o que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que a variabilidade dos meus dados em relação à minha média. É basicamente isso. Então, quanto maior for a minha variabilidade em relação à minha média, no mercado financeiro, a gente entende que mais risco ele tem. Então, imagina que eu tenho um retorno médio de 10%. E eu tenho um alto desvio padrão, ou seja, uma alta variabilidade em torno dessa média, significa que o meu retorno ele pode ser extremamente alto como extremamente baixo. Por isso que a gente usa o desvio padrão, e o desvio padrão é para nós uma medida de risco. Então, o índice de Sharpe ele é basicamente isso. No gráfico, eu trouxe um gráfico aqui até interessante para a gente entender. Eu trouxe aqui nesse gráfico simples, né, bidimensional, eu tenho aqui o meu ativo livre de risco, o retorno do meu investimento do meu portfólio e o meu risco. Se você olhar,
Intuitivamente, ele já é relativamente bem simples. Porque o que interessa para mim aqui? Quanto mais inclinada para a esquerda for essa curva, melhor. Porque significa que se eu chegar nesse ponto aqui, eu estou tendo maior retorno em relação com um risco bem menor. Então a ideia é trazer o máximo que eu posso esses pontos para cá. Porque significa ter um maior retorno assumindo um risco menor. É muito comum a gente escutar no mercado financeiro. Às vezes alguém, conseguiu um retorno de 10%, 15%, 20%, 25%. Tudo bem, é verdade. Assim, absolutamente falando, parece um retorno bom, mas você precisa de mais informação para conseguir ter uma dimensão mais precisa se isso de fato é um retorno bom ou não. A pergunta que você deve se fazer é, ok, existiu um retorno de 25%. Qual foi o risco que você correu para conseguir esse retorno? Se você correu um risco, vamos supor, o risco de perder 100% do seu capital, valeu a pena? Porque aí você está correndo o risco da ruína. Então, talvez esse ativo não seja tão inteligente quanto você imagina. Por isso que isso é extremamente importante. Não é só o retorno, é o retorno em relação ao risco. Por isso que essa medida de risco ela é extremamente importante para qualquer investidor. Então, primeiro, o que nós estudamos aqui, percebemos, é o índice de Sharpe. A gente vai aplicá-lo já, daqui a pouco, bem como todos os outros. Depois nós também temos aquilo que nós chamamos de Trainer Ratio, que seria o índice de Trainer. Ele é muito parecido com o índice de Sharpe. A única coisa que vai mudar, matematicamente falando, é o seu denominador, que a gente chama de fator de risco. Essa vai ser a única diferença. No caso do Trainer, a gente vai utilizar o fator de risco como o fator de risco sistemático, né? Existem dois tipos de risco. Quando a gente trabalha com investimentos no mercado financeiro, que a gente chama muito, e você vai encontrar, dependendo aí, em algumas certificações, ou você tem um risco sistemático, que a gente chama de risco de mercado, e você vai ter o risco não sistemático, aquele risco setorial, o risco relacionado, de repente, a uma determinada empresa em específico. Mas é muito mais fácil eu te dar um exemplo. O exemplo que eu vou te dar é o seguinte, imagina que o preço do petróleo, né, subiu cerca de 2%, por exemplo. Qual o impacto que isso teria, de repente, numa empresa como o Itaú, por exemplo? Provavelmente mínimo, se é que existiria algum. Provavelmente nenhum. Mas qual o impacto que isso teria no retorno ou no ativo, por exemplo, como a Petrobras? Imagina que já teria um impacto relativo, um impacto, de repente, alto. Isso acontece porque isso chama-se risco não sistemático. É um risco relacionado a um segmento, a um determinado tipo de mercado, mas não afeta os outros. E o risco sistemático é aquele que engloba absolutamente tudo. Então, de repente, uma alteração na taxa de juros, algo nesse sentido, ele tende a impactar o mercado como um todo. Então, por isso que a gente usa o risco sistemático, nesse caso, para o cálculo de Trainer. Mas, matematicamente, ele é exatamente a mesma forma. A única diferença é que a gente vai usar o beta do seu próprio portfólio para achar esse índice de Trainer. É basicamente isso. Espero que tenha ficado claro. Perdão. Não ficando claro, você sabe que você pode sempre deixar o seu comentário, as sugestões também, à vontade, de repente crítica, alguma outra, de modo respeitoso, é tudo sempre bem-vindo. Eu gosto de fazer o vídeo assim, com edição mínima, se é que há alguma edição, alguma coisa, porque eu acho que transmite não só mais credibilidade, mas mostra exatamente aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço e aquilo que eu posso transmitir para você. Por isso que eu gosto de fazer o vídeo exatamente dessa forma, sem corte, sem nada. Por isso que ele está literalmente aqui na íntegra e é assim que você vai recebê-lo. Calculamos já entendemos aqui no caso beta, o índice de Sharpe, passamos para o Trainer e agora a gente vai conceitualizar o Jensen's Alpha. O mais importante, você vai conhecer, você vai ouvir muito como alfa, né? O que seria esse alfa? O alfa é basicamente o que a gente chama de o excedente entre o retorno do seu ativo, né, e o seu benchmark, que é aquela referência que você usa para saber ali se o seu ativo ele está performando ou não. Então, de repente, se você tem um fundo multimercado, geralmente o seu benchmark pode ser ali o Ibovespa, né? Então, você olha ali e vê se o seu fundo está performando acima ou abaixo do Ibovespa. O Ibovespa é o seu benchmark, é a sua referência. Então, é basicamente isso. Só que o que é interessante aqui, para a gente entender, esse vai ser um pouquinho mais complexo, matematicamente falando, porque simplesmente porque a fórmula é um pouco maior. Só por isso. Porque matematicamente também ele não é complexo. Até relativamente simples. Qual que é a ideia, então?
A fórmula em si nada mais é, então seu alfa ele vai ser o retorno do seu portfólio menos o retorno do seu Capital Asset Pricing Model. O que significa isso? É um modelo de precificação de ativo de capital. Basicamente isso. E esse CAPM, a fórmula dele, eu já coloquei aqui embaixo. É basicamente isso. A fórmula vai ser ativo livre de risco mais o beta multiplicado pelo retorno de mercado menos o ativo livre de risco. Claro que assim, conceitualmente falando, ele parece um pouquinho complicado. A diferença é que a gente vai calcular juntos isso aqui. Então, por isso que ele vai ser muito mais simples. Então, a ideia aqui é você obter ali, no caso, um alfa, que significa que o seu fundo, no caso, ou o seu ativo, ele teve um retorno maior do que o seu referencial, do que o seu benchmark, por exemplo. Isso é o que a gente procura buscar, é o que a gente quer, que você tenha esse alfa, né? Que ele seja ali, de fato, maior, que o retorno seja maior do que a sua referência. E nós temos também aquilo que nós chamamos de Information Ratio. E ele é muito interessante porque ele mede ali o retorno de um portfólio comparado à volatilidade dos retornos. E ele é interessante porque ele mede ali a capacidade ou a habilidade, de repente, do gestor de gerar, no caso ali, retornos que excedem o benchmark e muitas vezes a constância disso. Por isso que ele é extremamente importante, que é muito comum você, de repente, encontrar um fundo que superou o seu benchmark um mês, ou de repente 2 meses, mas nos outros 6 a 8 meses ele foi ou desempenhou pior, ou foi basicamente ali apenas muito próximo, né? Então, por isso que esse também esse é um índice muito importante de calcular. Matematicamente falando, o que ele é? Retorno do portfólio menos o seu benchmark, dividido por aquilo que a gente chama de tracking error, que vai significar o quê? Acho que em português muita gente chama como erro de rastreamento, né? O nome ele é muito intuitivo. O que seria isso, basicamente? Bom, se você está pensando em rastreamento, seria aquela ideia de quão acurado o meu portfólio é para rastrear o meu benchmark, porque no caso seria basicamente o objetivo do fundo, né? Acompanhar, de repente, a minha referência ou, se possível, superá-lo, né? Então, o exemplo que eu dei de um fundo multimercado, então você tem ali um fundo que tem por objetivo acompanhar o Ibovespa, se ele superar, muito melhor, mas a ideia é que ele fique o mais próximo possível do Ibovespa, caso ele não possa superá-lo, né? E esse tracking error, ele basicamente identifica ali a consistência, né, que esse portfólio persegue, essa referência. Por isso, ele é extremamente importante. Então, a forma do meu Information Ratio, como eu já disse, é o retorno do portfólio, menos o benchmark, dividido pelo meu Tracking Error, que é aquele erro de perseguição, digamos assim, do fundo, né, em relação ao seu benchmark. Tudo isso, muito teórico, muito conceito. Espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, não ficou, manda pergunta, não tem problema algum. O ideal aqui, no caso, é colocarmos em prática o que eu acabei de explicar. Então, se a gente não aplicar, fica muito difícil você conseguir aprender ou entender. Então, o que nós temos aqui? O fundo ZXY teve retorno de 18%. Risco total de 12%. E beta de 1.2%. Eu coloquei até um AND aqui, mas na verdade é E. E beta de 1.2%. O retorno do ativo livre de risco foi de 3% e o retorno de mercado 9%. Tracking Error de 16%. Calcule Sharpe, Trainer, Information Ratio e Jensen's Alpha. Eu vou calcular junto com vocês. Com base naquilo que minha orientação, minha recomendação, na verdade, pausa o vídeo agora, tenta resolver você com as explicações que eu dei. Eu sei que por enquanto ainda está muito intuitivo, porque eu não dei nenhuma explicação prática, mas é importante que você se desafie e que você tente resolver. Então, eu vou calcular aqui já com vocês e, de repente, caso você tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade em perguntar. Então, eu vou trazer aqui a nossa ferramenta de cálculo para você acompanhar o meu raciocínio. Eu espero que fique viável a interação aqui. Então, beleza. O que nós temos lá? Qual que era a ideia principal do exercício? O exercício pede, então, a primeira coisa,
que ele quer é que a gente calcule de repente ali o Sharpe. Então vamos começar pelo Sharpe. Vou ajustar aqui. Aí, vamos lá. A ideia é a gente começar pelo Sharpe. Então, iniciando, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, no caso, então, é iniciar pelo índice de Sharpe. Então, qual que é a ideia aqui? O Sharpe, o que ele significa? Sharpe, ele é igual ao retorno do meu portfólio, menos o retorno do ativo livre de risco, certo? Dividido pelo meu desvio padrão do retorno. Então, eu tenho ali, o fundo teve o retorno de 18%. Opa, então achei o meu retorno. O retorno é 18%. Menos, qual que é o ativo livre de risco? O retorno do ativo livre de risco foi de 3%. Opa, 3%. Tudo isso dividido pelo desvio padrão. Só que aí, lembre-se, no caso, ele já deu aqui pronto, basicamente, o nosso desvio padrão. Lembra que eu expliquei o que é o desvio padrão? Ele é basicamente um risco de um determinado ativo ou de um determinado portfólio. Então, ele nos deu ali o risco total de 12%. Então, basicamente, eu já tenho aqui o meu Sharpe pronto. Agora é só você fazer o cálculo e você vai chegar num valor de 1,25. Então, esse é basicamente o meu índice de Sharpe. Geralmente, o índice de Sharpe, quanto maior, melhor, né? Significa que eu estou tendo um maior retorno, assumindo um risco menor. Então, o índice de Sharpe, quanto maior for, melhor tende a ser. O Trainer, vamos calcular o Trainer, uma vez que nós já temos o Sharpe. Então, o índice de Trainer, ele vai ser a parte do numerador muito semelhante, né? Então, ele é retorno do portfólio menos retorno do ativo livre de risco. Tudo isso aqui dividido agora pelo meu beta, do portfólio. E isso aqui vai ser 18, como nós já obtivemos, menos 3, tudo isso dividido. Agora, a gente vai procurar. Agora, cuidado, é muito comum as pessoas se confundirem na fórmula, porque a fórmula do Sharpe e do Trainer ela é muito semelhante. Mas lembre-se, o fator de risco muda. Portanto, o risco que eu estou buscando aqui agora é o meu beta, não é o meu risco total. Então, meu beta é 1.2, olha, e beta de 1.2, ele traz bem específico no exercício. Uma vez que você fez o cálculo e você conseguiu achar o resultado, você tem que ter um resultado de 12.5. O Trainer segue mais ou menos a mesma lógica, tá? Geralmente, quanto maior for o Trainer, melhor, significa que você está tendo um retorno maior em relação a menos, assumindo menos risco. Depois nós temos aqui o Information Ratio. O Information Ratio, basicamente, ele é o meu retorno de portfólio menos, nada mais é do que o meu retorno de mercado dividido pelo meu Track and Error. Retorno do meu investimento, no caso, do portfólio aqui, né, ou do fundo especificamente, é de 18%. Menos, qual que é o retorno de mercado? O retorno de mercado que ele trouxe aqui, ele trouxe como 9%. Então ele trouxe um retorno de 9%. Tudo isso dividido pelo meu Track and Error, que ele também já trouxe, que é de 16%. Então, fazendo o cálculo aí, você deve achar 0,56%. Até aqui, então, eu acredito que esteja tudo muito tranquilo. A parte talvez fique um pouquinho mais complicado é o cálculo do alfa, que é muito comum as pessoas esquecerem a fórmula, e é muito compreensível, porque a fórmula, de fato, ela é um pouquinho mais extensa. Então, o meu alfa, ele vai nada mais do que o meu retorno do fundo, no caso, né, menos o meu retorno do Capital Asset Pricing Model. Só que agora, para isso, eu preciso achar o que é o meu retorno esperado. Capital Asset Pricing Model nada mais é do que o retorno esperado. Então, eu tenho aqui o meu retorno esperado. Ele vai ser, então, no caso, o ativo livre de risco, mais o meu beta, tudo isso multiplicado pelo meu retorno de mercado, menos o meu ativo livre de risco. Agora, simples assim, é só você fazer o cálculo. Eu tenho retorno o meu ativo livre de risco foi 3%, mais o meu beta, que é 1,2%, retorno de mercado, que a gente sabe foi o 9%, né, o retorno do mercado, menos meu ativo livre de risco.
Aí, claro, aqui você tem que lembrar das regras básicas, né, de matemática. Primeiro você faz a multiplicação, entre parênteses e tal, e depois você calcula o resto. Mas, cara, assim, é extremamente simples. Então, com isso, a gente teria que achar. Eu vou até abrir a calculadora aqui para a gente não correr nenhum tipo de risco. Então, a gente tem aqui 6 multiplicado por 1,2, que dá 7,2 mais 3, no caso. Então, nós teríamos aqui, no caso, 10,2. Então, que a gente não pode, que a gente tem que lembrar, agora, qual foi o retorno do meu ativo? O retorno do meu portfólio foi 18. Tudo isso menos 10,2, que nada mais é do que 7,8. Então, o meu excedente, o meu alfa é 7,8. Deixa eu até, para vocês acompanharem aqui o raciocínio. O retorno do meu ativo, então, na verdade, em relação ao meu benchmark, foi de 7,8. Então, olha que sensacional que foi o meu retorno em relação à minha referência, né? Então, ali eu tinha no meu retorno esperado, no caso, foi de 10,2 e eu consegui exceder, no caso, o gestor desse fundo conseguiu me trazer um retorno, um excedente, que a gente vai chamar de alfa, de 7,8, o que é sensacional e certamente eu colocaria dinheiro nesse fundo, dado que isso fosse algo constante. Eles fizeram um excelente trabalho. Bom, pessoal, isso era o que eu queria discutir com vocês hoje. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. De repente, se você sabe alguém que está estudando para alguma prova, alguma certificação de mercado financeiro, compartilha, porque vai ser importante. Isso é um assunto que é muito cobrado e precisa ser mesmo, de fato. É importante, é extremamente relevante, ou para você mesmo como investidor, ou se você busca algum objetivo, de repente, maior no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e um grande abraço.